Ela ajudou uma idosa a atravessar a rua todos os dias. Era um gesto simples, sem esperar nada em troca. A idosa sempre agradecia com um sorriso, até que o filho da senhora apareceu. Ninguém nunca imaginaria que era Jonas Martins, o famoso milionário da tecnologia, e o que ele fez mudou a vida dela para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Maria desceu do ônibus na Avenida Rebouças e ajeitou a mochila nas costas. Eram 7h10 da manhã e o sol já começava a esquentar a cidade. Ela olhou para o relógio no celular e acelerou o passo. Tinha 8 minutos até chegar na frente do condomínio residencial Alvorada, onde Dona Cleide a esperava. Não podia se atrasar. A caminhada até o café levava mais uns 10 minutos, e ela precisava estar pronta para começar o turno às 7h30 em ponto. Seu Bento, o dono do café Aroma em Grão, era compreensivo, mas Maria não gostava de abusar da paciência dele. Ela passou pela padaria, pela farmácia, pela loja de roupas ainda fechada. Tudo estava começando a acordar. O trânsito já era intenso, buzinas ecoavam de todos os lados, e o cheiro de escapamento se misturava com o aroma de pão fresco que vinha de algum lugar. Maria adorava aquele pedaço da manhã. Antes do trabalho pesado, antes do cansaço. Só ela, a cidade e a promessa de um novo dia. Quando virou a esquina, avistou o portão imponente do residencial Alvorada. Era um dos condomínios mais luxuosos da região. Prédios altos, portaria 24 horas, jardins bem cuidados. Maria nunca tinha entrado lá. Nunca teria motivo para entrar. Mas todos os dias passava em frente, e todos os dias Dona Cleide a esperava ali. A rotina tinha começado há uns 3 meses. Maria passava pelo condomínio no caminho para o trabalho e um dia viu Dona Cleide parada na calçada, olhando para a avenida com uma expressão de apreensão. A senhora parecia perdida, hesitante. Maria parou e perguntou se estava tudo bem. Dona Cleide explicou que precisava atravessar a avenida para ir ao café, mas tinha medo. O trânsito era agressivo. Os carros não paravam na faixa, e ela não tinha mais a agilidade de antes. Maria ofereceu ajuda sem pensar 2 vezes. Segurou o braço da senhora, esperou o momento certo e atravessou com ela. Dona Cleide agradeceu emocionada, e Maria seguiu para o trabalho. No dia seguinte, Dona Cleide estava lá de novo, e no outro dia também, até que aquilo se tornou um encontro diário. Agora, Maria nem pensava mais nisso como favor. Era só parte da rotina, uma parte boa, aliás. E ali estava ela, pontual como sempre, esperando com um sorriso no rosto. Bom dia, minha filha. Bom dia, Dona Cleide. Como a senhora dormiu? Bem, graças a Deus. Sonhei com o meu falecido marido de novo. Ele estava me chamando para dançar. Maria sorriu, tocada. A senhora deve ter sonhos lindos. Tenho sim. E você, Maria? Dormiu bem? Maria hesitou. A verdade era que tinha dormido mal. O colchão velho do quarto alugado estava cada vez mais afundado e o barulho dos vizinhos atravessava a parede fina. Mas ela não ia falar isso para Dona Cleide. Dormi bem, Dona Cleide. Só acordei cedo demais. As duas começaram a caminhar lado a lado. Maria segurou o braço de Dona Cleide com delicadeza e elas seguiram em direção à avenida. O café ficava do outro lado, a uns 10 minutos dali. Sabe, Maria, eu estava pensando ontem, você faz isso todo dia, me espera, me ajuda e nunca pede nada em troca. Imagina, Dona Cleide, a senhora é uma companhia ótima. Eu que agradeço. Dona Cleide apertou o braço dela. Você tem um coração bom, menina. Meu filho vive me perguntando por que eu saio todo dia nesse horário. Acho que ele pensa que eu tô ficando doida. Maria riu. E o que a senhora responde? Que tenho uma amiga que me espera e que a gente vai tomar café juntas. Elas chegaram na beira da avenida. O sinal estava fechado para os pedestres e os carros passavam em velocidade. Maria observou o fluxo, calculando. Dona Cleide esperava ao lado dela, confiante. Vamos esperar o sinal abrir direitinho, tá bom, Dona Cleide? Pode deixar, querida. Eu confio em você. O sinal abriu
e Maria segurou firme o braço da senhora. Elas atravessaram devagar, mas com segurança. Do outro lado, Maria ajudou Dona Cleide a subir na calçada e sorriu. Pronto, mais uma travessia segura. Obrigada, minha filha. Todo dia você cuida de mim. De nada, Dona Cleide. É um prazer. Elas seguiram caminhando até o café Aroma em Grão. A fachada era simples. Uma placa de madeira, algumas mesas na calçada e o cheiro irresistível de café fresco. Maria abriu a porta para Dona Cleide, que entrou sorrindo. Seu Bento, o dono, já estava atrás do balcão. Bom dia, Dona Cleide. O de sempre? Bom dia, seu Bento. Pode ser, por favor. Maria acompanhou a senhora até a mesa da janela, a favorita dela. Pode sentar, Dona Cleide. Eu já trago tudo para a senhora. Obrigada, querida. Maria foi até os fundos, deixou a mochila no armário dos funcionários, vestiu o avental e voltou para o balcão. Seu Bento já estava preparando o pedido de Dona Cleide. Pão na chapa com manteiga, café coado e suco de laranja. Ela é pontual que nem relógio, hein? Seu Bento comentou. É sim, e é uma das minhas clientes favoritas. Dá para ver. Você cuida dela como se fosse família. Maria sorriu e levou a bandeja até a mesa. Aqui está, Dona Cleide. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada, minha filha. Você é um anjo. Maria voltou para o balcão e começou a atender os outros clientes. O movimento da manhã era sempre intenso. Gente com pressa, gente cansada, gente que nem olhava no rosto dela. Mas Maria atendia a todos com o mesmo sorriso, a mesma paciência. Era o trabalho dela, e ela fazia com orgulho. Enquanto Maria trabalhava do outro lado da cidade, Jonas Martins estava sentado à mesa de jantar do apartamento que dividia com a mãe no residencial Alvorada. O apartamento era amplo, moderno, com uma vista privilegiada para a cidade. Tudo nele gritava sucesso, mas naquele momento Jonas mal reparava. Estava com os olhos grudados na tela do notebook, revisando relatórios financeiros. Tinha dormido pouco. Reunião virtual com investidores internacionais às 5 da manhã, videoconferência com a equipe às 6:30, e agora precisava preparar a apresentação para o conselho às 10. A rotina era sempre assim, sem pausas, sem respiros. Dona Cleide entrou na sala, já vestida para sair. Filho, já vou. Jonas levantou os olhos distraidamente. Já, mãe, a senhora vai sair de novo? Vou encontrar minha amiga. Jonas assentiu, mas já tinha voltado a atenção para a tela. Tá bom, cuidado na rua. Eu sempre tenho cuidado. A Maria me ajuda a atravessar. Jonas mal ouviu. Murmurou algo incompreensível e continuou digitando. Dona Cleide suspirou. Aquilo era sempre assim. Ela falava, ele fingia que ouvia. Não guardava rancor. Sabia que o filho estava ocupado, mas doía um pouco. Ela saiu do apartamento e foi até o térreo. O porteiro a cumprimentou e ela atravessou o portão, caminhando até a calçada. E lá estava Maria, pontual como sempre, com aquele sorriso que iluminava a manhã. Assim passou a semana. Todos os dias, o mesmo ritual. Maria descia do ônibus, caminhava até o condomínio, encontrava Dona Cleide, atravessava a avenida com ela e ia trabalhar. Dona Cleide tomava seu café, conversava com Maria sempre que podia e voltava para casa. Jonas continuava imerso no trabalho, até que, numa quinta-feira, algo mudou. Dona Cleide estava jantando com Jonas e ele, como sempre, mexia no celular. Filho, posso te contar uma coisa? Jonas levantou os olhos, meio impaciente. Pois não, mãe. Eu conheci uma pessoa muito especial. Jonas franziu a testa. Sério? Quem? A Maria. A moça que me ajuda todo dia a atravessar a rua. Jonas piscou. Não lembrava de nada disso. Ah, é? E ela é uma vizinha? Não, filho. Ela trabalha no café onde eu vou todo dia. É garçonete e é a pessoa mais educada que eu já conheci. Jonas assentiu, meio sem interesse. Que bom, mãe. Não, Jonas, você não está entendendo. Ela me espera todo dia, cuida de mim, conversa comigo. Ela tem um coração de ouro. Jonas finalmente largou o celular e olhou para a mãe. Percebia a emoção na voz dela.
Eu fico feliz que a senhora tenha uma amiga, mãe. De verdade. Dona Cleide sorriu. Você ia gostar dela, filho. Tenho certeza. Jonas voltou para o celular, mas dessa vez as palavras da mãe ficaram ecoando. No dia seguinte, enquanto trabalhava, ele se pegou pensando: quem era essa Maria? Por que a mãe falava dela com tanto carinho? E por que, de repente, ele sentia curiosidade? Decidiu que, talvez, devesse conhecê-la. Agradecer pessoalmente. Afinal, cuidar da mãe dele todos os dias merecia reconhecimento. No sábado de manhã, Jonas acordou mais cedo. Viu a mãe se arrumando para sair e pela primeira vez em meses perguntou: Mãe, a senhora vai encontrar a Maria hoje? Vou, filho. Todo dia. Posso ir junto? Quero conhecer ela. Dona Cleide arregalou os olhos, surpresa e feliz. Claro, filho. Ela vai adorar te conhecer. Jonas vestiu um blazer casual, pegou a carteira e seguiu a mãe. Imaginou que Maria fosse uma senhora de idade, alguém aposentado talvez, gentil, mas simples. Eles saíram do condomínio e caminharam até a calçada. E então Jonas a viu. Maria estava ali, pontual, sorrindo para a mãe dele, mas não era uma senhora, era uma jovem, linda, cabelos escuros presos, olhos brilhantes, sorriso genuíno. Jonas parou, sem saber o que fazer. Dona Cleide acenou. Maria! Trouxe uma surpresa para você. Maria olhou e viu o homem ao lado de Dona Cleide. Alto, bem vestido, bonito. E então reconheceu. Jonas Martins, o filho milionário de quem Dona Cleide tanto falava. Maria, esse é meu filho, Jonas. Jonas, essa é a Maria. Jonas estendeu a mão, sem graça. Prazer. Maria apertou, sentindo o coração disparar. O prazer é meu. E assim, tudo começou. Maria sentiu o rosto esquentar. Não era possível. Jonas Martins estava ali, na sua frente, estendendo a mão para ela. O mesmo Jonas Martins que aparecia em revistas de negócios, em entrevistas sobre inovação tecnológica, em listas de empreendedores bem-sucedidos. Dona Cleide falava dele com tanto orgulho, mas sempre de forma tão simples, tão maternal, que Maria nunca tinha feito a conexão. Nunca imaginou que o filho da senhora fosse aquele Jonas Martins. Prazer, Maria. A voz dele era suave, mas havia algo de tímido ali, como se ele também estivesse deslocado. Maria apertou a mão dele, tentando não parecer nervosa. O prazer é meu, Sr. Martins. Jonas. Pode me chamar de Jonas. Dona Cleide observava tudo com um sorriso radiante. Eu falei para você, filho. A Maria é maravilhosa. Jonas olhou para Maria e pela primeira vez em muito tempo não sabia o que dizer. Ele tinha imaginado uma senhora de idade, alguém aposentada que fazia companhia para a mãe. Mas Maria era jovem, tinha no máximo uns 20 e poucos anos, e havia algo nela que o desarmava completamente. A simplicidade, a gentileza genuína no olhar. Minha mãe fala muito de você. Maria sorriu, meio sem graça. Dona Cleide é muito generosa. Ela exagera. Exagero nada, minha filha. Você é um anjo. Todo dia me espera, me ajuda a atravessar aquela avenida perigosa. Sem você, eu nem sei como faria. Jonas sentiu algo apertar no peito. A mãe dele precisava de ajuda para atravessar a rua. E ele não sabia. Não prestava atenção. Não estava presente. E uma estranha, uma garçonete que mal conhecia a mãe, fazia o que deveria ser responsabilidade dele. Eu vim agradecer por cuidar da minha mãe. Maria balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Eu faço porque gosto. Dona Cleide é especial, ainda assim. Eu devia ter prestado mais atenção. Jonas hesitou, escolhendo as palavras. Minha mãe merece mais do que eu tenho dado. Maria não sabia o que responder. Havia algo de honesto naquela fala. Algo que a tocava. Dona Cleide interrompeu, pegando o braço dos dois. Chega de conversa séria. Vamos pro café. Maria, você não vai trabalhar? Maria olhou para o relógio e arregalou os olhos. Vou sim, já estou atrasada. Ela se despediu rapidamente e saiu quase correndo. Jonas ficou parado, observando ela desaparecer na direção do café. Dona Cleide o cutucou. E então, o que você achou? Jonas demorou para responder. Ela é
Diferente. Diferente como? Não sei explicar, mãe. Só diferente. Dona Cleide sorriu, sabendo exatamente o que aquilo significava. Vamos tomar café, filho? Jonas assentiu, ainda perdido nos próprios pensamentos. Eles caminharam até o café Aroma em Grão. Quando entraram, Maria já estava atrás do balcão com o avental amarrado e o caderninho na mão, anotando pedidos. Ela os viu entrar e acenou discretamente. Dona Cleide foi direto para a mesa da janela. Jonas a acompanhou, mas não conseguia parar de observar Maria, a forma como ela atendia os clientes, o sorriso genuíno, a atenção que dava a cada pessoa. Não havia pressa, não havia desinteresse, apenas gentileza. Seu Bento trouxe o pedido de Dona Cleide pessoalmente. Bom dia, Dona Cleide. Trouxe companhia hoje? Trouxe sim. Esse é meu filho, Jonas. Seu Bento estendeu a mão. Prazer, rapaz. Sua mãe é cliente VIP aqui. Jonas apertou a mão dele. Prazer. O café é ótimo. É simples, mas é feito com carinho. E a Maria ali, sua mãe adora ela. Jonas olhou para Maria novamente. Ela estava rindo de algo que um cliente havia dito. Percebo. Seu Bento serviu o café e voltou para o balcão. Dona Cleide tomou um gole e suspirou satisfeita. Esse café nunca decepciona. Jonas tomou um gole também. Era bom. Simples, mas bem feito. Ele estava acostumado com cafés gourmet, com máquinas italianas caríssimas. Mas havia algo naquele café que era diferente. Talvez fosse o ambiente, talvez fosse a companhia. Mãe, faz quanto tempo que a senhora vem aqui? Todo dia, filho. Há uns 3 meses. Jonas franziu a testa. 3 meses? Sim, desde que conheci a Maria. Jonas sentiu a culpa apertar. 3 meses. E ele não sabia de nada. E a Maria? Como vocês se conheceram? Ah, filho, foi num dia que eu estava com medo de atravessar a avenida. O trânsito estava terrível, os carros não paravam. Aí a Maria apareceu, ofereceu ajuda, e desde então, todo dia ela me espera. Jonas ficou em silêncio, processando. Mãe, por que a senhora não me falou? Eu falei, filho, várias vezes. Jonas sentiu o peso daquelas palavras. Ela tinha falado, e ele não tinha ouvido. Me desculpa, mãe. Tá tudo bem, meu filho. Eu sei que você trabalha muito. Não justifica. Jonas olhou para a mãe, sentindo algo mudar dentro dele. Eu vou melhorar, prometo. Dona Cleide segurou a mão dele, emocionada. Fico feliz em ouvir isso. Eles terminaram o café, e quando foram embora, Jonas deixou uma nota de R$ 50 na mesa. Dona Cleide franziu a testa. Filho, o café não é tão caro assim. Eu sei, mas quero contribuir. Maria viu a nota quando foi limpar a mesa e ficou sem saber o que fazer. Aquilo era muito. Ela levou até seu Bento. Seu Bento, acho que o filho da Dona Cleide deixou isso por engano. Seu Bento olhou e sorriu. Não foi engano, Maria. Ele quis deixar. Mas é muito. Aceita. Você merece. Maria guardou a nota, ainda confusa. Não entendia. Nos dias seguintes, Jonas começou a aparecer mais. Não todo dia, mas algumas vezes por semana, sempre acompanhando a mãe, sempre pedindo café, sempre observando Maria. Ela tentava não reparar, mas era difícil. Jonas Martins era impossível de ignorar. Alto, bonito, bem vestido. Mas o que chamava a atenção mesmo era o jeito como ele olhava para ela, com curiosidade, com respeito. Certa manhã, Jonas chegou sozinho. Maria estava limpando uma mesa quando o viu entrar. Bom dia. Ela se assustou. Bom dia, senhor. Jonas, desculpa. Ele sorriu. Tá desculpada. Posso sentar? Claro. Maria pegou o caderninho nervosa. O que vai querer? Um café. E queria conversar com você, se tiver um minuto. Maria olhou ao redor. O movimento estava fraco. Seu Bento acenou, liberando ela. Tenho sim. Jonas esperou ela se sentar. Queria te pedir desculpas. Maria franziu a testa. Desculpas por quê? Por não ter cuidado da minha mãe como deveria. Você faz o que eu deveria fazer. E eu nem sabia. Maria balançou a cabeça. Você não precisa se desculpar comigo. Preciso. Você cuida dela todo dia. E eu estava ausente. Maria viu a sinceridade nos olhos dele. Você trabalha muito.
Sua mãe entende isso. Isso não justifica. Jonas hesitou. Eu passei tanto tempo focado em construir uma empresa que esqueci de construir presença. Maria sentiu o peito apertar. Eu entendo. Todo mundo tem suas prioridades, mas percebi que minhas prioridades estavam erradas. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Seu Bento trouxe o café e Jonas agradeceu. Maria, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você faz isso? Ajudar minha mãe todo dia sem pedir nada em troca? Maria sorriu. Porque ela é especial. E porque a gente precisa cuidar uns dos outros, sabe? O mundo já é difícil demais. Se a gente não se ajudar, como vai ser? Jonas ficou olhando para ela, tocado. Você é rara, Maria. Maria riu, sem graça. Sou só uma garçonete. Jonas balançou a cabeça. Você é muito mais do que isso. Maria sentiu o rosto esquentar. Jonas terminou o café e se levantou. Tenho que ir, mas quero voltar. Pode? Maria assentiu. Claro, quando quiser. Jonas sorriu e saiu. Maria ficou parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Nos dias seguintes, Jonas voltou, e voltou de novo, sempre no mesmo horário, sempre pedindo café, sempre conversando com ela. As conversas foram ficando mais longas, mais profundas. Jonas contava sobre a empresa, sobre a pressão, sobre como se sentia sozinho mesmo cercado de gente. Maria contava sobre a rotina, sobre os desafios, sobre os sonhos que tinha guardado. E aos poucos, algo começou a crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois esperava. Dona Cleide percebia tudo e sorria, satisfeita. Seu plano estava funcionando. As semanas passaram e a rotina de Maria ganhou uma nova camada. Todos os dias, ela descia do ônibus, caminhava até o condomínio, encontrava Dona Cleide e atravessava a avenida com ela. Mas agora, 3 ou 4 vezes por semana, Jonas aparecia também. Às vezes acompanhava a mãe desde o condomínio. Outras vezes, chegava direto no café, pedia um café e ficava conversando com Maria sempre que ela tinha 1 minuto livre. Maria tentava não pensar muito nisso. Tentava não criar expectativas. Jonas Martins era um milionário. Ela era uma garçonete que dividia um quarto alugado com mais 2 meninas na Zona Leste. Os mundos deles eram completamente diferentes. Mas mesmo assim, ela não conseguia ignorar o jeito como o coração dela acelerava quando o via entrar no café. Numa manhã de sexta-feira, Maria estava limpando o balcão quando Jonas chegou. Ela sorriu, como sempre. Bom dia. Bom dia, Maria. O de sempre? Ele assentiu e se sentou em uma das mesas. Maria preparou o café e levou até ele. Aqui está. Obrigado. Jonas hesitou, como se quisesse dizer algo. Maria percebeu. Tá tudo bem? Tá. Só queria te perguntar uma coisa. Maria sentou-se na cadeira ao lado, curiosa. Pode perguntar. Você tem planos amanhã? Maria piscou, surpresa. Amanhã? Sábado. Jonas continuou, visivelmente nervoso. Queria te convidar para sair. Nada formal, só, sei lá, caminhar, conversar, conhecer a cidade de um jeito diferente. Maria sentiu o coração disparar. Jonas Martins estava a convidando para sair. Eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Maria hesitou, escolhendo as palavras. Porque a gente vem de lugares muito diferentes. E eu não quero que você se sinta obrigado a nada por causa da sua mãe. Jonas balançou a cabeça. Não é obrigação, Maria. É vontade. Eu gosto de conversar com você. Gosto de estar perto de você. Maria sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Eu também gosto de conversar com você. Então aceita? Maria respirou fundo. Tá bom. Aceito. Jonas sorriu. E Maria percebeu que aquele sorriso era diferente. Mais leve. Mais genuíno. Ótimo. Te busco as duas? Maria balançou a cabeça rapidamente. Não precisa me buscar. A gente pode se encontrar em algum lugar. Jonas franziu a testa. Tem certeza? Maria sabia que se Jonas fosse até o lugar onde ela morava, veria a realidade dela. O quarto apertado, o prédio velho, a rua sem asfalto. E ela não estava pronta para aquilo. Tenho. A gente se encontra no Parque Ibirapuera? Tá bom. As duas, então.
Eles trocaram números de telefone e Jonas foi embora. Maria ficou parada, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Seu Bento se aproximou, sorrindo. Que foi isso, hein, Maria? Maria ficou vermelha. Nada, seu Bento. Nada não. Aquele rapaz está interessado em você. Maria balançou a cabeça. Ele só quer agradecer por eu cuidar da mãe dele. Seu Bento riu. Agradecer, é? Então tá bom. Maria voltou ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar. No sábado, ela acordou cedo, nervosa. Mexeu no guarda-roupa improvisado, procurando algo para vestir. Não tinha muitas opções. Algumas calças jeans, camisetas simples, um vestido que havia comprado em promoção há anos. Decidiu pelo vestido. Era simples, mas arrumadinho. Passou a manhã inteira se arrumando, refazendo o cabelo, trocando de roupa 3 vezes. As colegas de quarto riam dela. Maria, relaxa, você tá linda. Mas Maria não conseguia relaxar. Aquilo era importante, não sabia bem por quê, mas sentia que era. Saiu de casa às 12h30. Pegou o ônibus, desceu na Avenida República do Líbano e caminhou até o Parque Ibirapuera. Chegou 15 minutos adiantada e ficou esperando perto do portão principal. O parque estava cheio. Famílias, casais, grupos de amigos, todo mundo aproveitando o sábado ensolarado. Maria olhou ao redor, procurando Jonas, e então o viu. Ele estava vindo na direção dela, vestido de forma casual. Calça jeans, camiseta branca, tênis. Parecia diferente, menos empresário, mais humano. Oi, Jonas sorriu. Oi, você tá linda. Maria sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também tá bem. Jonas riu. Obrigado. Vamos? Eles entraram no parque e começaram a caminhar. No começo, o silêncio era um pouco desconfortável, mas aos poucos a conversa foi fluindo. Jonas contava sobre a infância, sobre como a mãe tinha criado ele sozinha depois que o pai os abandonou. Como ela trabalhou dobrado para dar uma vida melhor para ele. Como ele prometeu a si mesmo que um dia ia retribuir tudo. Eu cresci num apartamento pequeno em Santo Amaro. Minha mãe costurava à noite para complementar a renda. Eu via ela cansada, mas ela nunca reclamava. Sempre dizia que tudo ia melhorar. Maria ouvia, tocada, e melhorou. Jonas assentiu. Melhorou. Eu estudei, trabalhei, construí a empresa, comprei um apartamento melhor pra gente. Mas no meio de tudo isso eu me perdi. Esqueci de estar presente. Como assim? Jonas hesitou. Eu dava dinheiro, dava conforto, mas não dava tempo, não dava atenção. E só percebi isso quando vi você cuidando da minha mãe, fazendo o que eu deveria fazer. Maria balançou a cabeça. Você não pode se culpar por trabalhar. Posso me culpar por esquecer do que importa. Eles caminharam até o lago e se sentaram em um banco. Jonas olhou para a água, pensativo. E você, Maria? Como você cresceu? Maria hesitou. Sua história não era glamourosa. Não tinha virada de sucesso. Eu cresci no interior. Minha família é simples. Meu pai trabalha na roça. Minha mãe cuida da casa. Eu vim para São Paulo tentar uma vida melhor. Por quê? Maria deu de ombros. Porque lá não tinha futuro. Aqui, pelo menos, tem esperança. Jonas olhou para ela. E tá conseguindo construir uma vida? Maria sorriu, mas havia tristeza ali. Tô tentando. Trabalho bastante. Economizo o que posso. Mas é difícil. Jonas ficou em silêncio processando. Maria, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você não aceita ajuda? Maria franziu a testa. Ajuda como? Financeira. Eu posso te ajudar. Maria balançou a cabeça rapidamente. Não. Jonas, eu não quero isso. Por quê? Porque eu não quero que você ache que eu tô perto de você por interesse. Não quero que isso vire algo transacional. Jonas segurou a mão dela. Maria, eu jamais pensaria isso. Maria sentiu os olhos arderem. Mas as pessoas pensam. E eu tenho orgulho. Eu trabalho, eu me esforço. Não quero ser vista como alguém que depende de favores. Jonas apertou a mão dela. Eu entendo e respeito. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas observando o lago. E então Jonas disse, você é incrível, sabia?
Maria riu, envergonhada. Sou só eu. Não, você é forte, determinada, gentil. Você cuida da minha mãe sem esperar nada em troca. Você trabalha duro e ainda assim sorri. Você é inspiradora. Maria sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Obrigada, Jonas. Eles ficaram conversando até o sol começar a se pôr. Jonas contou sobre a empresa, sobre os desafios, sobre os medos. Maria contou sobre os sonhos que guardava, sobre a vontade de estudar, de crescer. Quando já estava escurecendo, Jonas a acompanhou até o ponto de ônibus. Você tem certeza que não quer que eu te leve? Maria balançou a cabeça. Tenho, mas obrigada. Jonas hesitou, mas respeitou. Posso te ver de novo? Maria sorriu. Você sabe onde me encontrar? Jonas riu. É verdade. No café. Isso. No café. Eles se despediram e Maria subiu no ônibus. Quando sentou, olhou pela janela e viu Jonas ainda parado ali, acenando. Ela acenou de volta, sentindo algo crescer dentro dela. Algo que a assustava e, ao mesmo tempo, a fazia sentir viva. Nos dias seguintes, Jonas apareceu no café todos os dias. Não ficava muito tempo. Apenas tomava um café, conversava alguns minutos e ia embora. Mas aqueles minutos se tornaram os melhores momentos do dia de Maria. Dona Cleide percebia tudo e sempre que via os dois conversando, sorria. Uma manhã, enquanto Maria ajudava Dona Cleide a atravessar a avenida, a senhora disse: "Meu filho tá diferente, sabia?" Maria olhou para ela. Diferente como? Mais leve, mais presente. Ele até me perguntou se eu queria fazer alguma coisa no fim de semana. Faz anos que ele não faz isso. Maria sorriu. Fico feliz em saber. É por sua causa, minha filha. Maria balançou a cabeça. Não acho, Dona Cleide. Acho sim. Você está mudando ele. Elas atravessaram a avenida e seguiram até o café. Quando entraram, Jonas já estava lá, esperando. Maria sentiu o coração acelerar. Bom dia, Maria. Dona Cleide olhou para os dois e sorriu. Vou sentar na minha mesa. Vocês conversem à vontade. Ela se afastou e Jonas se aproximou do balcão. Queria te convidar para outra coisa. Maria ergueu as sobrancelhas. O quê? Jantar. Hoje à noite. Maria hesitou. Jonas, nada chique. Prometo. Só um lugar simples, tranquilo. Quero passar mais tempo com você. Maria sentiu o coração disparar. Tá bom. Que horas? Te busco às 7? Maria quase disse que sim, mas então lembrou da realidade. A gente se encontra em algum lugar? Jonas franziu a testa, mas não insistiu. Tá bom, te mando o endereço. Maria assentiu e Jonas sorriu. Até mais tarde, então. Até. Ele foi embora e Maria ficou parada, sentindo algo mudar dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sonhar. Maria passou o resto do dia no café tentando focar no trabalho, mas era impossível. Sua mente voltava sempre para o jantar. Jonas tinha mandado o endereço por mensagem. Uma pizzaria na Vila Madalena, simples e aconchegante. Nada intimidador, mas mesmo assim, Maria estava nervosa. Quando o turno terminou, às 5 da tarde, ela correu para casa. Tinha 2 horas para se arrumar. O ônibus estava lotado, como sempre. Maria foi em pé, segurando na barra, pensando em tudo o que estava acontecendo. Parte dela ainda não acreditava. Jonas Martins, um milionário, estava interessado nela. Uma garçonete. Não fazia sentido. Mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido, porque quando estavam juntos não importava o dinheiro, importava a conversa, o olhar, a conexão. Chegou em casa às 6:10. As colegas de quarto estavam na sala assistindo TV. Maria, vai sair de novo? Vou, jantar. Com o bonitão? Maria ficou vermelha. Com ele. As meninas gritaram, animadas. Maria correu para o quarto e abriu o guarda-roupa. De novo, as opções eram limitadas. Decidiu por uma calça jeans escura e uma blusa branca simples. Nada exagerado, nada que chamasse atenção demais. Arrumou o cabelo, passou um batom discreto e olhou no espelho. Estava nervosa, mas também estava bonita. Saiu de casa às 6:40.
Pegou o ônibus até a Vila Madalena e desceu perto da pizzaria. Jonas já estava lá, esperando na porta. Quando a viu, sorriu. Você veio. Maria riu. Achava que eu não ia? Tava com medo. Maria se aproximou. Por quê? Jonas hesitou. Porque às vezes eu acho que isso tudo é bom demais para ser verdade. Maria sentiu o peito apertar. Eu penso a mesma coisa. Eles entraram na pizzaria. O lugar era acolhedor, com mesinhas de madeira, luzes amareladas e o cheiro inconfundível de pizza assando. Um garçom os levou até uma mesa no canto. Jonas puxou a cadeira para Maria e ela agradeceu. O cardápio era simples. Jonas pediu uma pizza de marguerita e 2 cocas. Quando o garçom se afastou, eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Então, Jonas disse, obrigado por ter vindo. Maria sorriu. Obrigada por ter me convidado. A pizza chegou em poucos minutos, quentinha e cheirosa. Eles comeram devagar, conversando sobre tudo e nada. Jonas contou sobre a primeira vez que tentou empreender e fracassou. Como perdeu dinheiro, como se sentiu envergonhado. Eu tinha 22 anos. Coloquei todas as minhas economias num aplicativo que achei que ia revolucionar o mercado. Durou 3 meses. Maria ouvia atenta. E o que você fez? Levantei, aprendi e tentei de novo. Maria sorriu. É isso que te faz especial, a capacidade de recomeçar. Jonas olhou para ela. E você, Maria, já teve que recomeçar? Maria assentiu. Várias vezes. Vim para São Paulo com quase nada. Dormi em albergue, trabalhei em cada canto que consegui, até achar o café do seu Bento. Jonas ficou sério. Deve ter sido difícil. Foi. Mas valeu a pena. Maria olhou ao redor. Porque agora eu tô aqui, comendo pizza com você. Jonas segurou a mão dela sobre a mesa. Eu admiro você, sabia? Maria riu, envergonhada. Por quê? Porque você luta. Sem reclamar, sem desistir. Você tem uma força que eu nunca vi em ninguém. Maria sentiu os olhos arderem. Obrigada, Jonas. Eles terminaram a pizza e saíram da pizzaria. A noite estava agradável e a Vila Madalena fervilhava de vida. Música ao vivo em bares, gente rindo, luzes coloridas. Jonas olhou para Maria. Quer caminhar um pouco? Maria assentiu. Quero. Eles andaram pelas ruas estreitas, conversando, rindo. Jonas contou histórias engraçadas da infância. Maria contou sobre a vida no interior, sobre os pais, sobre como sentia falta de casa às vezes. Você pensa em voltar? Jonas perguntou. Maria balançou a cabeça. Não, aqui é meu lugar agora. Jonas parou e olhou para ela. Fico feliz que você tenha ficado. Maria sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque se você tivesse voltado, a gente nunca teria se conhecido. Maria sorriu. É verdade. Eles continuaram caminhando até chegarem a uma pracinha. Havia um banco vazio e Jonas sugeriu que sentassem. Maria, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você não me deixa te buscar em casa? Maria hesitou. Sabia que essa pergunta viria. Porque eu moro longe. Não faz diferença para mim. Maria respirou fundo. Jonas, eu não moro num lugar como o seu. Eu divido um quarto com 2 meninas. O prédio é velho, a rua não tem asfalto. Eu não quero que você veja isso e mude de ideia sobre mim. Jonas franziu a testa. Mudar de ideia? Maria, você acha mesmo que eu me importo com onde você mora? Eu não sei. Jonas segurou a mão dela. Maria, eu cresci num apartamento de 2 cômodos. Minha mãe e eu dividíamos o mesmo quarto. Eu sei o que é luta. Eu sei o que é não ter, e isso não muda nada do que eu sinto por você. Maria sentiu as lágrimas escorrerem. E o que você sente? Jonas limpou as lágrimas dela com o polegar. Eu gosto de você, Maria. Muito. Maria não sabia o que dizer. Apenas olhou para ele, sentindo o coração transbordar. Eu também gosto de você, Jonas. Jonas sorriu e se aproximou devagar. Maria fechou os olhos, e então seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de tudo o que não tinha sido dito. Quando se separaram, Maria sorriu. Acho que esse foi o melhor jantar da minha vida. Jonas riu. E só está começando.
Eles ficaram na pracinha até tarde, conversando, rindo, se conhecendo ainda mais. Quando Maria olhou para o relógio, já passava das 11. Preciso ir. O último ônibus sai à meia-noite. Deixa eu te levar. Maria hesitou, mas dessa vez não recusou. Tá bom. Jonas chamou um carro por aplicativo e eles foram até a Zona Leste. Quando chegaram na rua de Maria, ela ficou tensa. Mas Jonas não fez nenhum comentário, apenas desceu do carro com ela. Obrigado por hoje. Foi perfeito. Jonas sorriu. Para mim também. Eles se despediram com outro beijo e Maria entrou no prédio. Quando chegou no quarto, as colegas a bombardearam de perguntas. Maria contou tudo, sorrindo, sentindo-se leve, sentindo-se feliz. Nos dias seguintes, Jonas continuou aparecendo no café. Mas agora tudo era diferente. Havia uma intimidade nova, um olhar cúmplice. Dona Cleide percebia e sorria, satisfeita. Certa manhã, enquanto atravessavam a avenida, ela disse: "Vocês dois estão namorando, não estão?" Maria ficou vermelha. "Dona Cleide, a senhora percebe tudo." "Claro que percebo. E fico feliz, minha filha. Meu filho merece alguém como você." Maria apertou o braço dela. "E eu mereço alguém como ele?" Dona Cleide parou e olhou para Maria, séria. "Você merece o mundo inteiro, Maria. Não esquece disso." Maria sentiu os olhos arderem. "Obrigada, Dona Cleide." Elas atravessaram a avenida e seguiram até o café. Quando entraram, Jonas já estava lá. Maria sorriu ao vê-lo. Ele se aproximou e a beijou discretamente. "Bom dia." "Bom dia." Dona Cleide foi para a mesa dela, deixando os dois sozinhos. Jonas segurou a mão de Maria. "Queria te falar uma coisa." Maria ficou séria. "O quê? Eu falei com a minha mãe sobre a gente." Maria arregalou os olhos. "E o que ela disse? Que já sabia e que aprova." Maria riu, aliviada. "Ela é incrível." "É, e ela quer te convidar para jantar lá em casa, amanhã à noite." Maria sentiu o coração disparar. "Jantar na casa deles, no condomínio? Jonas, Você não precisa ficar nervosa. Minha mãe te adora. E eu também." Maria respirou fundo. "Tá bom, eu aceito." Jonas sorriu. "Ótimo, te busco às 7. Dessa vez, Maria não recusou. Quando Jonas foi embora, Maria ficou parada, processando. Ia jantar na casa de Jonas, conhecer o mundo dele de verdade. E pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu que pertencia. Maria passou o dia seguinte no café numa mistura de empolgação e nervosismo. Ia jantar na casa de Jonas, no apartamento onde ele morava com Dona Cleide, no residencial Alvorada, o condomínio de luxo que ela via todos os dias, mas nunca tinha entrado. A ideia a deixava ansiosa. Não por vergonha, mas por medo de não se encaixar, de ser só mais uma garçonete fora do lugar. Seu Bento percebeu a inquietação dela. "Tá tudo bem, Maria? Você tá meio distraída hoje." Maria sorriu, sem graça. "Desculpa, seu Bento. É que hoje à noite eu vou jantar na casa do Jonas." Seu Bento sorriu orgulhoso. "Olha só, a moça tá subindo no mundo." Maria balançou a cabeça. "Não é isso, seu Bento. É só diferente." "Diferente como?" Maria hesitou. "Eu nunca entrei num lugar daqueles. Não sei como agir." Seu Bento se aproximou e segurou o ombro dela. "Maria, escuta uma coisa. Você é educada, trabalhadora, tem um coração de ouro. Isso vale mais do que qualquer apartamento de luxo. Não muda quem você é por causa de onde você tá." Maria sentiu os olhos arderem. "Obrigada, seu Bento. De nada, menina. Agora vai lá e mostra para eles que você é especial." Maria sorriu e voltou ao trabalho. Quando o turno terminou, ela foi para casa mais cedo. Precisava se arrumar com calma. Escolheu o vestido que tinha usado no parque, passou um batom discreto e prendeu o cabelo num coque solto. Quando se olhou no espelho, respirou fundo. "Você consegue, Maria." Às 7 em ponto, Jonas estacionou em frente ao prédio dela. Maria desceu e entrou no carro. Ele sorriu ao vê-la. "Você tá linda." "Obrigada. Você também." Jonas pegou a mão dela. "Relaxa. Vai ser tranquilo. Prometo." Maria assentiu, mas o nervosismo não passou.
Eles dirigiram até o residencial Alvorada. Quando o porteiro abriu o portão e acenou para Jonas, Maria sentiu o estômago revirar. O condomínio era ainda mais imponente por dentro, jardins bem cuidados, iluminação perfeita, prédios altos e modernos. Jonas estacionou na garagem e levou Maria até o elevador. Eles subiram até o 14º andar em silêncio. Maria olhava para o próprio reflexo no espelho do elevador, tentando se acalmar. Quando a porta se abriu, Jonas a guiou pelo corredor até o apartamento. Ele abriu a porta e chamou. "Mãe, a gente chegou." Dona Cleide apareceu da cozinha, sorrindo de orelha a orelha. "Maria, que alegria te ter aqui, minha filha." Maria sorriu, sentindo-se acolhida. "Obrigada por me convidar, Dona Cleide. Imagina, você é praticamente da família. Entra, entra." Maria entrou e olhou ao redor. O apartamento era espaçoso, elegante, mas também acolhedor. Tinha sofás confortáveis, quadros nas paredes, plantas na varanda. Não era ostentação, era lar. Dona Cleide pegou a mão de Maria. "Vem comigo, quero te mostrar uma coisa." Ela levou Maria até a varanda. De lá, dava para ver a cidade inteira. As luzes de São Paulo brilhavam como estrelas no chão. "Lindo, né?" Maria sentiu, emocionada. "Muito." Dona Cleide apertou a mão dela. "Sabe, Maria, eu cresci num lugar bem diferente daqui, num bairro simples, numa casa pequena. E quando o Jonas conseguiu comprar esse apartamento, eu me senti perdida. Achava que não pertencia." Maria olhou para ela surpresa. "Sério? Sério? Mas aí eu entendi uma coisa. Não é o lugar que te define, é quem você é. E você, minha filha, é alguém especial, não importa onde você more." Maria sentiu as lágrimas ameaçarem cair. "Obrigada, Dona Cleide." "De nada, querida. Agora vem, o jantar está quase pronto." Elas voltaram para a cozinha e Maria ofereceu ajuda. Dona Cleide aceitou e as duas começaram a finalizar os pratos. Jonas observava de longe, sorrindo. Ver a mãe e Maria juntas era tudo o que ele queria. Quando o jantar ficou pronto, eles se sentaram à mesa. Dona Cleide tinha preparado um arroz com feijão, bife acebolado, salada e batata frita. Nada sofisticado, apenas comida caseira feita com carinho. Maria provou e fechou os olhos. "Dona Cleide, isso tá maravilhoso." Dona Cleide sorriu. "Aprendi com a minha mãe. Comida boa é comida feita com amor." Jonas concordou. "É verdade. Nenhum restaurante chique se compara à comida da minha mãe." Eles comeram conversando, rindo, compartilhando histórias. Maria se sentiu em casa. Não havia julgamento, não havia distância, apenas afeto. Depois do jantar, Jonas levou Maria até a sala. Eles se sentaram no sofá e Dona Cleide trouxe café. "Eu vou deixar vocês conversarem." "Boa noite, Maria." "Boa noite, Dona Cleide. Obrigada por tudo." Quando ficaram sozinhos, Jonas se aproximou de Maria. "E então, o que você achou?" Maria sorriu. "Foi perfeito. Sua mãe é incrível." Jonas segurou a mão dela. "E você também?" Maria olhou para ele. "Jonas, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você tem certeza disso? De nós?" Jonas franziu a testa. "Por que a pergunta?" Maria hesitou. "Porque a gente vem de mundos diferentes, e eu tenho medo que uma hora você perceba isso e..." Jonas a interrompeu, segurando o rosto dela. "Maria, escuta, eu não me importo de onde você vem. Eu me importo com quem você é, e você é a pessoa mais real que eu já conheci." Maria sentiu as lágrimas escorrerem. "Eu nunca me senti assim antes." Jonas limpou as lágrimas dela. "Como? Importante. Especial. Você é, e eu não vou deixar você esquecer disso." Eles se beijaram, e Maria sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar. Não num apartamento de luxo, mas nos braços de alguém que a via de verdade. Nas semanas seguintes, Maria e Jonas se tornaram inseparáveis. Ele continuava aparecendo no café todos os dias. Levava Maria para passear nos fins de semana. Apresentava ela para os amigos. E cada vez mais, Maria sentia que fazia parte da vida dele. Mas nem tudo eram flores. Um dia, enquanto Maria atendia no café, entrou uma mulher elegante. Cabelo loiro impecável, roupa de grife,
ar de superioridade. Ela se sentou e chamou Maria com um estalar de dedos. Maria respirou fundo e se aproximou. Bom dia, o que a senhora vai querer? A mulher olhou Maria de cima a baixo. Um café, sem açúcar. Maria anotou e foi preparar. Quando voltou com o café, a mulher disse, você é a Maria, né? Maria franziu a testa. Sou. E a senhora é? Isabela, ex-namorada do Jonas. Maria sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Prazer. Isabela sorriu, mas não havia calor ali. Soube que vocês estão namorando, é verdade? É. Isabela tomou um gole de café. Interessante. Maria cruzou os braços. Interessante como? Isabela se inclinou para a frente. Você realmente acha que vai dar certo? Vocês dois? Maria sentiu a raiva subir, mas controlou a voz. E por que não daria? Isabela riu. Porque você é uma garçonete, querida, e ele é um milionário. Vocês vivem em mundos completamente diferentes. Maria a encarou. E daí? O que importa o mundo? Importa o que a gente sente. Isabela balançou a cabeça. Você é ingênua. Acha que o amor resolve tudo. Mas a realidade é que mais cedo ou mais tarde ele vai se cansar. Vai perceber que você não se encaixa na vida dele e vai te trocar por alguém do nível dele. Maria sentiu as palavras como facadas, mas não desviou o olhar. Talvez você tenha razão, mas até lá eu vou aproveitar cada segundo com ele. Isabela se levantou, deixou o dinheiro na mesa e saiu sem dizer mais nada. Maria ficou parada, sentindo o peito apertar. Seu Bento se aproximou. Quem era aquela? A ex-namorada do Jonas. Seu Bento franziu a testa. E o que ela queria? Plantar dúvida. Maria suspirou. E conseguiu. Seu Bento segurou o ombro dela. Maria, não escuta ela. Quem tá com o Jonas agora é você, e é porque ele escolheu. Mas e se ela tiver razão? E se eu não me encaixar? Você já se encaixa, não no mundo dele, mas na vida dele, e é isso que importa. Maria assentiu, mas as palavras de Isabela ecoavam na mente. Quando Jonas apareceu no café mais tarde, ele percebeu que algo estava errado. Tá tudo bem? Maria hesitou. Sua ex-namorada veio aqui. Jonas ficou sério. A Isabela? Maria assentiu. E o que ela disse? Que mais cedo ou mais tarde você vai perceber que eu não sou do seu nível e vai me trocar. Jonas balançou a cabeça. Maria, escuta. A Isabela é do passado. Você é o presente. E o futuro? Maria sentiu os olhos arderem. Mas e se ela tiver razão? Jonas segurou o rosto dela. Ela não tem. Eu escolhi você. E vou continuar escolhendo. Todos os dias. Maria se jogou nos braços dele, sentindo a segurança voltar. Jonas, eu te amo. Jonas a abraçou forte. Eu também te amo, Maria. Depois da declaração de amor, Maria sentiu que algo havia mudado entre ela e Jonas. Não era mais apenas um relacionamento novo, cheio de incertezas. Era algo sólido, real, verdadeiro. Mas as palavras de Isabela ainda ecoavam em algum canto da mente dela. E Maria sabia que cedo ou tarde precisaria enfrentar aquelas dúvidas de frente. Numa manhã de sábado, Jonas apareceu no café mais cedo que o normal. Maria estava limpando as mesas quando o viu entrar. Ela sorriu, mas percebeu que ele estava sério, diferente. Bom dia, tudo bem? Jonas se aproximou. Bom dia, tá tudo bem. Só preciso falar com você sobre uma coisa. Maria sentiu o estômago revirar. Pode falar. Jonas respirou fundo. A Isabela me ligou ontem. Maria ficou tensa, mas tentou manter a calma. E o que ela queria? Pedir desculpas. Disse que não devia ter ido até você, que foi infantil. Maria assentiu devagar. E você aceitou? Jonas segurou a mão dela. Eu disse que ela não precisava se desculpar comigo, mas com você. Maria piscou, surpresa. Comigo? É. Porque foi com você que ela foi grossa, e eu deixei claro para ela que você é a pessoa mais importante da minha vida, e que se ela não respeitar isso, não tem lugar na minha vida. Maria sentiu os olhos arderem. Você disse isso? Disse, e repito quantas vezes for preciso. Maria ficou em silêncio, emocionada. Jonas continuou. Mas tem outra coisa que eu quero falar.
Maria olhou para ele curiosa. Eu estava pensando muito sobre a gente, sobre o futuro, e percebi uma coisa. Maria sentiu o coração acelerar. O quê? Jonas segurou as duas mãos dela. Que eu quero construir uma vida com você. De verdade. Maria sentiu as lágrimas escorrerem. Jonas, eu também quero isso. Mas tenho medo. Medo de quê? De não conseguir acompanhar. De você crescer tanto que eu fique para trás. Jonas balançou a cabeça. Maria, a gente cresce junto. E eu quero te ajudar a realizar seus sonhos também. Maria olhou para ele confusa. Como assim? Jonas respirou fundo. Eu sei que você sempre quis estudar, fazer faculdade, crescer. Maria assentiu, meio sem jeito. É verdade, mas não tenho dinheiro para isso agora. Jonas segurou o rosto dela. E se eu te ajudasse? Maria se afastou, defensiva. Jonas, a gente já conversou sobre isso. Eu não quero que você pague as coisas para mim. Jonas segurou a mão dela de novo. Não é pagar, Maria, é investir em você, no nosso futuro. Maria ficou em silêncio, dividida. Jonas continuou. Olha, eu entendo o seu orgulho e admiro isso. Mas às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza. É permitir que alguém que te ama faça parte dos seus sonhos. Maria sentiu as lágrimas escorrerem mais forte. Mas e se a gente terminar? E se der errado? Jonas limpou as lágrimas dela. Aí você continua estudando. Porque o investimento é em você, não no relacionamento. Você merece isso, Maria. Com ou sem mim. Maria soluçou, tocada. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Ninguém nunca tinha acreditado tanto. Eu não sei o que dizer. Jonas sorriu. Diz que aceita, que vai realizar seus sonhos. Maria assentiu emocionada. Eu aceito. Jonas a abraçou forte e Maria sentiu que finalmente tinha encontrado alguém que não só a amava, mas que queria vê-la crescer. Nas semanas seguintes, Jonas ajudou Maria a se inscrever na faculdade. Ela escolheu pedagogia. Sempre quis ser professora, ensinar, fazer diferença na vida das crianças. Quando saiu o resultado e ela foi aprovada, Maria chorou de alegria. Jonas comemorou com ela como se fosse a vitória dele também. Dona Cleide, ao saber da notícia, abraçou Maria com tanto carinho que ela se sentiu parte daquela família de verdade. Minha filha, eu sempre soube que você ia longe. Obrigada, Dona Cleide, por tudo. Dona Cleide segurou o rosto dela. Você mudou a vida do meu filho, sabia? Ele voltou a ser humano, voltou a sorrir, voltou a viver. Maria sentiu o peito apertar. Ele também mudou a minha vida. Eu sei, minha filha, e fico feliz que vocês tenham se encontrado. Certo dia, enquanto Maria estava no café, Jonas apareceu com um envelope na mão. Ele estava nervoso, mas também sorrindo. Maria, posso falar com você um segundo? Maria limpou as mãos no avental. Claro. O que foi? Jonas respirou fundo. Tenho uma proposta para você. Maria franziu a testa. Que tipo de proposta? Jonas entregou o envelope. Abre. Maria abriu e tirou de dentro um papel. Era um contrato de aluguel. Ela leu rapidamente e arregalou os olhos. Jonas, isso é um apartamento. Pequeno, mas confortável. Perto da faculdade. Para você. Maria balançou a cabeça. Jonas, eu não posso aceitar isso. Jonas segurou a mão dela. Maria, escuta, você vai começar a faculdade. Vai precisar de um lugar perto para não perder horas no transporte. E eu quero te dar essa segurança. Maria sentiu as lágrimas voltarem. Mas isso é demais. Jonas sorriu. Não é, e não é de graça. Você vai pagar o aluguel, com o salário do café, mais o que você conseguir de bolsa. Eu só vou ajudar até você se estabilizar. Maria olhou para o papel, emocionada. Por que você faz isso? Jonas segurou o rosto dela. Porque eu te amo e porque quero ver você brilhar. Maria se jogou nos braços dele chorando. Eu te amo tanto, Jonas. Eu também te amo, Maria. Maria aceitou. E 2 semanas depois, se mudou para o apartamento. Era simples, mas era dela. Ou pelo menos seria. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha um lar de verdade. Jonas a ajudou a se mudar, a organizar tudo.
Dona Cleide apareceu com cortinas, plantas e comida caseira. Carla, a melhor amiga, trouxe alegria e risadas. E quando tudo estava pronto, Maria olhou ao redor e sorriu. Consegui. Jonas a abraçou por trás. Nós conseguimos. Maria se virou para ele. Obrigada. Por acreditar em mim. Jonas beijou a testa dela. Sempre vou acreditar. No dia da matrícula na faculdade, Jonas fez questão de acompanhar Maria. Ela estava nervosa, mas também radiante. Quando recebeu a carteirinha de estudante, tirou uma foto e mandou para os pais no interior. Eles responderam com áudios, chorando de orgulho. À noite, Jonas levou Maria para jantar, não num restaurante chique, mas na pizzaria da Vila Madalena, onde tudo tinha começado. Eles pediram a mesma pizza de marguerita e conversaram sobre o futuro. Maria, eu tenho mais uma coisa para te falar. Maria ergueu as sobrancelhas. Mais? Jonas, você já fez tanto. Jonas sorriu nervoso. É diferente dessa vez. Ele se levantou e Maria franziu a testa. O que ele estava fazendo? Jonas se ajoelhou. Maria arregalou os olhos, sentindo o coração disparar. Maria, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu também sei que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da vida. Você me fez lembrar do que importa. Me fez voltar a viver. Me fez acreditar no amor de verdade. Ele tirou uma caixinha do bolso e abriu. Dentro havia um anel simples, delicado, perfeito. Casa comigo? Maria colocou as mãos no rosto, chorando. Jonas, eu... Não precisa responder agora. Pode pensar. Maria balançou a cabeça. Não preciso pensar. A resposta é sim. 1000 vezes sim. Jonas sorriu emocionado e colocou o anel no dedo dela. As pessoas ao redor aplaudiram. Eles se beijaram e Maria sentiu que estava vivendo um sonho. Quando voltaram para o apartamento, Maria olhou para o anel e ainda não acreditava. Isso é real? Jonas riu. É, e vai ser para sempre. Maria o abraçou. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Nos meses seguintes, a vida de Maria mudou completamente. Ela começou a faculdade, continuou trabalhando no café, morava no apartamento próprio e estava noiva do homem que amava. Mas o mais importante, ela não tinha perdido sua essência. Continuava ajudando Dona Cleide a atravessar a avenida todos os dias. Continuava conversando com os clientes do café. Continuava sendo a mesma Maria de sempre. Um dia, enquanto atravessava a avenida com Dona Cleide, a senhora disse: "Sabe, Maria, tem uma coisa que eu nunca te falei." "O que, Dona Cleide?" "No dia que te conheci, eu pedi a Deus que mandasse alguém para cuidar de mim. E Ele mandou você. Mas também mandou você para o meu filho, para cuidar dele também." Maria sentiu os olhos arderem. "Eu que agradeço por ter encontrado vocês." Dona Cleide sorriu. "A gente se encontrou no momento certo e agora somos família." Maria abraçou a senhora e as duas atravessaram a avenida juntas. Do outro lado, Jonas estava esperando. Ele tinha combinado de encontrar as duas no café. Quando Maria o viu, sorriu. Jonas abriu os braços e ela correu para ele. Pronta para mais um dia? Maria olhou para Dona Cleide, depois para Jonas e sorriu. Mais do que pronta. E enquanto caminhavam juntos para o café, Maria sentiu que finalmente tinha tudo o que sempre quis. Não dinheiro, não luxo, mas amor, família, propósito. Ela tinha encontrado seu lugar, não num endereço, mas ao lado de pessoas que a viam de verdade, que a amavam de verdade, que acreditavam nela. E tudo isso tinha começado com um gesto simples: ajudar uma senhora a atravessar a rua. Às vezes, as maiores histórias começam com os menores gestos, e a história de Maria e Jonas era a prova disso. Uma história de bondade, superação e amor verdadeiro. Uma história que começou numa manhã qualquer e que não tinha fim.